Quero começar cantando uma música para você. Presta atenção. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo, e o que Ele me diz, esse é o que diz o Senhor para você: vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz assim para essa pessoa: o Senhor te chama hoje. Qual será a sua resposta? Fala para a pessoa. Isso. Pode sentar aí. Nós vamos cantar mais essa música. Permanece aí no teclado. Nós vamos cantar mais essa música. Vamos refletir mais sobre essa música. E vamos falar durante esse acampamento sobre algo chamado vocação. Repete comigo: vocação. Vocação, que vem da palavra vocare, que significa chamado. O Senhor chamou você, o Senhor pensou em você. Você tem a predileção. Deus teve você como um filho predileto, te quis para Ele, para que você desempenhe neste mundo um chamado. E olha, eu já começo dizendo para você que tem uma diferença muito grande entre ser feliz e ser realizado. Tem pessoas que são até felizes pelas suas escolhas, felizes pela trajetória de vida, felizes por aquilo que escolheram, felizes, mas a realização, que tem a ver com realizar algo, realização. Eu me sinto realizado, ou seja, eu realizei algo. Que algo é esse? Realizei algo que estava no coração de Deus. Nós realizamos o projeto de Deus a nosso respeito e por isso nos tornamos realizados. Não só felizes, realizados. Olha mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e fala assim para essa pessoa: Deus tem um chamado para você. E é assim mesmo, é no singular, é no individual. Ninguém vai poder dar resposta para Deus no seu lugar, não dá. A resposta a esse chamado, a essa vocação é pessoal. Repete comigo: pessoal, individual, chamado, vocação. Meus irmãos, é importantíssimo a descoberta de uma vocação na vida de uma pessoa.
porque senão nós vagamos nesse mundo procurando um lugar para se encaixar, e a gente não se encaixa, a gente não fica feliz, nós não estamos plenamente realizados, está faltando alguma coisa, está faltando algo dentro de nós, falta alguma coisa, é porque tem um projeto a ser cumprido, e nós não podemos perder tempo. Essa vida é passageira demais, é passageiro demais. Deixa eu perguntar para você aqui, você já descobriu a sua vocação? Claro que existe a vocação de todo ser humano. O chamado de todo ser humano é a vocação à santidade. Então, para começar a conversa, a gente tem que querer ser santo, ok? Vocação de todo ser humano nesse planeta, porque a gente chora, porque a gente luta, porque a gente trabalha, porque a gente se casa, ou porque a gente se torna sacerdote ou membro de uma comunidade. O objetivo de tudo, o chamado universal, todos nós somos chamados à santidade. Sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Santidade, ok? Mas existe um chamado específico, onde Deus te quer, onde Ele vai realizar através de você algo maravilhoso no meio de um povo. E claro, uma vez trabalhando através de você, você vai sendo trabalhado por aquilo que o próprio Deus inspira no seu coração. E diz a segunda parte dessa música, escuta aí, Ele quer uma resposta. Ele quer, escuta, uma resposta todo dia, de você, irmão. Olha essa frase, é difícil, não é fácil, a caminhada, mas Ele sustenta, Ele dá a mão, e por isso Ele te estende a mão. E mais uma vez o Senhor diz a você: vem me seguir, e eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por causa de Deus, por mim. Vem me seguir, e o meu caminho é o da porta estreita, assim. Porém, ao acabar junto de mim, aí sim você vai entender porque é bom servir. É difícil a caminhada. E aqui eu me recordo de duas frases de dois santos que eu sou apaixonado. Primeiro, Dom Bosco dizia o seguinte: eu não disse que seria fácil, apenas que valeria a pena. Não é fácil o segmento do caminho do Senhor para nós. É difícil, como diz a música, é difícil a caminhada. Mas Ele quer uma resposta. E Santa Teresinha dizia uma outra frase que para mim é maravilhosa também, praticamente uma completa a outra. Santa Teresinha dizia assim: é justo que muito custe aquilo que muito vale. Não é fácil, mas vale a pena. Vai ter custo, mas é justo esse custo. Porque uma vocação, meu irmão, um chamado, vale muito. E no mundo moderno nós temos uma confusão muito grande sobre preço e valor. Preço
Muita coisa tem preço nesse mundo. Você compra, tem preço. Você chega lá, compra e tem o direito de levar para casa. Muita coisa tem preço, mas tem coisas que não tem preço, tem valor. E não vale a pena trocar uma vocação, um chamado, por nenhuma outra coisa que tem preço. Porque um chamado, uma vocação tem valor. É bem diferente. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós estamos só no começo da pregação. É só o começo. Eu tenho certeza que Deus está começando a mexer no seu coração. Meu, o que Deus quer para mim? O que Deus tem para mim? O que Ele quer de mim aqui? O que o Senhor quer de mim neste mundo? Porque afinal Deus me fez nascer. Por que Ele pensou em mim? Se eu estava muito bacana lá no coração dele, e aí de repente Ele pensou em mim, eu nasci, e toma nós aqui, gente, com luta, sacrifício, remela no olho, fazendo comida, levando, resolvendo problema, suportando gente maravilhosa, para não dizer o contrário, maravilhosa do nosso lado, e a luta continua, e nós estamos vivendo. Por que Deus quis você aqui? Por que Ele me quis aqui, justo aqui, neste lugar? Ou então, será que Ele me quer aqui mesmo? Vocação, chamado. Deus pensou em você. Eu pergunto mais uma vez, para essa pergunta ficar martelando na sua cabeça hoje, o dia inteiro: qual é a sua vocação? Qual é o seu chamado? Vamos passear na palavra de Deus e vamos passear também sobre o que é a canção nova. Eu vou falar bastante da canção nova aqui. Eu vou partilhar no final da pregação um versículo bíblico, texto bíblico, que está em Jeremias 1:5, mas vai ser a nossa última meditação aqui da palavra, perto dessas outras que nós temos, porque para chegar aqui, você tem que entender muita coisa. A passagem do livro de Jeremias 1:5 diz: Deus me conhece e me chamou desde toda a eternidade. Só que essa vai ser a nossa última meditação. Até lá, nós vamos fazer um caminho, porque o objetivo dessa pregação aqui é falar sobre a prevalência de Deus na nossa vida. Repete comigo, irmãos: prevalência. Eu não estou ouvindo você de jeito nenhum. Prevalência. Ok. Quem está comigo aí? Levanta o braço. Glória a Deus. Vamos, gente, pelo amor de Deus. Levanta o braço de novo. Glória a Deus. Beleza. Vamos lá. Vem comigo, beleza, gente? Beleza? Levanta o polegar para mim assim, lá em cima, fala: fechou. É nós na fita. É nós que tá. Beleza, então. Então vamos lá. Prevalência. Que palavra é essa? Aliás, dentro da canção nova a gente utiliza bastante essa palavra, prevalência de Deus. Prevalência, prevalência, prevalência. Vamos falar sobre prevalência e nós vamos usar o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, tá bom? Prevalência, só para explicar para você a palavra prevalência. Prevalência é a característica do que prevalece, ok? Preponderância, predomínio, primazia, dominância, domínio, hegemonia, império, predominância, prevalecimento, superioridade, supremacia. Ou seja, falar sobre a prevalência de Deus é falar sobre a superioridade de Deus acima de todas as coisas. Quem está comigo aí, levanta o braço e fala amém. Força, amém. Beleza. Acima de tudo na sua vida, na minha vida, na nossa vida está Deus. Ok até aí? Ok? Beleza, só que teve um problema no livro do Gênesis. Deus tinha criado tudo maravilhoso. Criou homem, criou mulher. E existia no nosso planeta algo chamado equilíbrio. Eita, gente, esse tal de equilíbrio é tão difícil, né? Equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio no comportamento, no falar, no comer, no tudo. Equilíbrio. O mundo e toda a criação,
havia uma harmonia, havia um equilíbrio, e esse equilíbrio foi quebrado. Porque o demônio, a antiga serpente, o chifrudo, coisa ruim, entrou na história, foi lá cheio de lorota no ouvido de Eva, que acabou tirando da sua vida a prevalência de Deus, uma vez que ela desobedeceu uma ordem de Deus. Quando você desobedece em uma ordem de Deus, você está simplesmente tirando Deus do centro da sua vida para colocar outra coisa no lugar. Você está tirando a prevalência de Deus. Eva fez isso. Na sequência, Adão também fez isso. Ou seja, no início ali, já capítulo 3, versículo do livro do Gênesis, capítulo 3, já começa dizendo que essa ordem foi quebrada. Aquilo que era uma lei que o Senhor havia passado, pode comer tudo, menos isso aqui. Só obedece isso aqui para mim. E o homem, que eu digo a raça humana, Adão e Eva, não foram capazes de permanecer em submissão à ordem de Deus. A prevalência de Deus foi tirada e eles colocaram a palavra do demônio no lugar, colocaram o seu desejo no lugar, o seu projeto, a sua ambição no lugar, a ambição de querer conhecer as coisas como Deus, ter o conhecimento do bem e do mal como Deus. Lorota assimilada com sucesso, tirou Deus do meio. E depois deste acontecimento, irmãos, todo o livro do Gênesis vai falar sobre prevalência de Deus. Ou seja, Deus foi retirado do centro, mas o plano de salvação do Senhor para a humanidade é maior, porque a palavra final não é do demônio, a palavra final é de Deus, Então no próprio livro do Gênesis, nós vamos ver essa prevalência sendo colocada em ordem mais uma vez, com passos muito bem definidos, e eu vou passar esses passos para você. Peter, será que Deus hoje exerce uma prevalência da minha vida? Meu irmão, minha irmã, se não existe essa prevalência de Deus na sua vida, seguindo esses passos, eu acredito, porque a palavra de Deus não é a palavra do Peter, porque a palavra de Deus, você vai colocar de novo Deus ali, na primazia, no centro da sua vida, da sua história, do seu coração, e só assim você vai entender que vai ficar melhor e mais fácil identificar a sua vocação. Se Deus não é o centro, você perde o rumo. Uma bússola, para te indicar o caminho, ela tem que estar equilibrada no norte. Parte do ponto que a bússola te mostra o norte. Se ela está desorientada no seu norte, a bússola não serve para absolutamente nada para você. Se na sua vida não tem Deus no centro, não adianta. Deus, onde o Senhor me quer? Mas Ele não está no centro. Ele não está na prevalência na sua vida. Então isso precisa ser repensado. E isso vale para toda a vida, tá? Não é só para todo mundo, para todos aí que estão buscando a sua vocação. Isso vale para os meus irmãos de comunidade. Porque se a gente perde a prevalência de Deus, nós vamos embora de um chamado. Nós abandonamos uma vocação. Então, eu espero que depois, que esse vídeo, que essa pregação chegue tanto a pessoas que estão buscando a sua vocação, como pessoas que já vivem uma vocação, um chamado, e precisam tomar muito cuidado para não colocar a perder a própria vocação, o próprio carisma. Isso eu digo para os meus irmãos da comunidade Canção Nova. Sem prevalência de Deus, nós perdemos o rumo da nossa vocação. Escuta isso, Canção Nova. Se Ele não está no centro, a gente não se orienta para canto nenhum. Então vamos lá, vamos passear na palavra. Todo mundo com a palavra de Deus aí?
Se não está, pega aí o seu celular para você anotar as passagens bíblicas que eu vou passar para você. Ou pega um pedaço de papel aí para você anotar todas, tá? Na desobediência do Éden, o homem nega a prevalência de Deus e se deixa levar pela mentira de Satanás. Depois da saída de Adão e Eva do paraíso, vem uma sequência de personagens, tá? Personagens que nos reafirmam a prevalência de Deus. Ou seja, para permanecer na prevalência de Deus, 5 personagens bíblicos vão nos fazer meditar nessa colocação aqui, nessa pregação. Primeiro, a prevalência de Deus em Abel. Abel tinha um irmão chamado Caim. Esse texto bíblico está lá em Gênesis capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Gênesis 4, você pode abrir a Bíblia aí. Gênesis 4, de 1 a 5. Está escrito assim na palavra de Deus: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: gerei um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim lavrador, mexer com a terra. Passando algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Irmãos, 2 irmãos, Caim, Abel. Caim fez a sua oferenda a Deus. Na época não existia ainda Santa Missa. Então, os homens temente a Deus faziam as suas ofertas a Deus. Por que isso acabou, Peter? Porque Jesus veio e fez a oferta de si mesmo. Então, do que vale as nossas ofertas perto da oferta do próprio Jesus? Ele carregou sobre si as nossas culpas e se entregou em oblação. Mas no Antigo Testamento não tinha missa. Então, o ser humano fazia suas ofertas a Deus e pegava as primícias do seu trabalho para oferecer a Deus. Primícias é aquele que vem primeiro, e é aquilo que tem de maior qualidade daquilo que você faz. Então, Caim ofereceu a Deus, mas não ofereceu as primícias, não ofereceu o melhor fruto do seu trabalho. Ao contrário, Abel ofereceu as primícias, ofereceu o seu melhor, ofereceu o que tinha de melhor para Deus. Você vai entender por que essa atitude de Abel fala da prevalência de Deus na nossa vida. Dar o melhor. Sabe, gente, nem sempre a gente dá o melhor para Deus. E eu não estou falando das coisas, eu estou falando do nosso tempo. Eu estou falando da nossa atenção para Deus, os nossos sacrifícios, a melhor parte da nossa vida. Eu cheguei na Canção Nova, eu tinha 21 anos. Melhor fase da minha vida, juventude. Eu entreguei toda a minha juventude na mão de Deus. Entreguei o melhor para Deus. Estou há 20 anos na Canção Nova. Entregar o melhor, sem titubear, entregar o melhor. Adiante, vamos para outro personagem bíblico. Está em Gênesis capítulo 6, versículo de 5 a 9. 6, 5 a 9. Outro personagem bíblico que nos mostra a prevalência de Deus, Noé.
Diz assim o versículo bíblico, capítulo 6, versículo 5. O Senhor viu a maldade dos homens, era grande na terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de tê-los criado. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos de Deus. E olha que lindo o versículo 9. Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e perfeito no meio dos homens da sua geração. Ele andava com Deus. Gente, que linda a história de Noé. A gente acha que a história de Noé é linda só pelo fato dele ter construído uma arca e esperar uma catástrofe que ninguém estava esperando. Claro, foi lindo, porque ele confiou naquilo que Deus disse. Ele poderia ter falado: Senhor, olha que sol brabo que está aqui, como que vai chover aqui? Para acabar tudo, vai sobrar só eu e minha família, só eu sou o bonzão. Beleza, ele não podia ter duvidado, gente? Podia ou não? Sim ou não? Claro que podia ter duvidado, mas a história de Noé é impressionante não por conta da arca, mas é porque ele encontrou graça diante de Deus, no meio de uma geração perversa. Isso porque Deus tinha prevalência dentro da vida de Noé. Não importa. Peter, olha como que é a minha família, olha como que é minha mãe, olha como que é a minha casa. E aí eu vou me moldando só pelo externo, como se o externo fosse desculpa para eu não me tornar um seguidor do Senhor, um anunciador do Evangelho, alguém que ama a Deus. Não, gente, a humanidade estava perdida ao ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. E Noé ali, fiel, justo. A gente assimila a palavra perfeição na palavra de Deus. Sempre quando você vê perfeição na palavra de Deus, pode também colocar um sinônimo aí: santidade. No meio de uma humanidade perversa, Noé buscava ser santo. Prevalência de Deus. Próximo personagem aqui do livro do Gênesis, mais um. Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 9. 22, 9, pula lá para frente. Capítulo 22, versículo 9. Quem está comigo aí, fala amém. Força, amém. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém gritou-lhe do céu: Abraão, eis-me aqui. Não estenda as tuas mãos contra o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, o teu filho único. Ei, Abraão. Abraão, ele teve esse coração tão voltado a Deus, capaz de entregar tudo. Deus pediu e ele entregou tudo. Ele não duvidou, ele não tirou Deus do centro da vida dele. Deus tinha prevalência, primazia, soberania na vida de Abraão. Meus irmãos, se nós tivéssemos um pouquinho dessa capacidade de Abraão. Não à toa, Abraão foi o único personagem de toda a Sagrada Escritura classificado como
Abraão, só ele teve esse título. Abraão, ele foi classificado, teve um codinome na Sagrada Escritura. Ele foi chamado de amigo de Deus, íntimo de Deus. O homem segundo o coração de Deus, morava lá dentro do coração de Deus. Deus pediu tudo, gente. Pediu o filho dele e ele entregou. Confiar na palavra de Deus e entregar tudo. Claro, tudo não passava de uma prova. Mas Abraão mostrou que tudo significa tudo. Como diz o Padre Jonas, entregar tudo significa entregar tudo. E você aí não consegue entregar um namoro para poder seguir a vontade de Deus na sua vida. Quanta coisa a gente não consegue entregar, né, gente? Para seguir a vontade de Deus na nossa vida. Adiante, meu tempo está acabando. Gênesis 25. Versículo do 28 ao 33. Gênesis 25, 28 ao 33. Diz assim a palavra de Deus: Isaque preferia Esaú, porque gostava de caça. Rebeca, esposa de Isaque, porém se afeiçoou com Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú fadigado do campo, disse-lhe: deixe-me comer um pouco dessa coisa vermelha, porque estou muito cansado. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito à primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito à primogenitura? Jura-mo, pois agora mesmo. Tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito à primogenitura a Jacó. Isaque, filho de Abraão, teve 2 filhos. Você viu aí? Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, eles eram gêmeos. E conta as Sagradas Escrituras que quando Esaú nasceu, Jacó veio na cola segurando o calcanhar dele. E daí vem o nome Jacó, que segura o calcanhar. Veio depois. O primogênito era Esaú. E Jacó, ele fez tudo. É lindo a passagem bíblica. Você pode ler todo o livro do Gênesis depois, mas você vai ver a luta de Jacó para ser um primogênito, ter a primogenitura, ter a prevalência, ter o chamado, ter a vocação, lutar pelo próprio chamado. Jacó, ele lutou para ser o primogênito, lutou para receber a bênção, luta para ir em direção àquilo que são as inspirações que Deus coloca no nosso coração. É preciso lutar, querido. Ninguém vai lutar por você. Na busca de um chamado você vai precisar lutar. E essa luta, como eu já disse anteriormente, vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Seguindo, outro personagem bíblico. E agora sim, para a gente terminar, José do Egito. Gênesis 50, 18 a 21. É a última história do Gênesis. 50, 18 a 21. Prevalência de Deus em José. Diz assim a palavra: seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. José disse-lhes: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era de fazer-me mal. Você lembra que José do Egito foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito. O objetivo de vocês era fazer mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Não tem mais, pois eu vos sustentarei a vós e aos vossos filhos. Essas palavras que eles foram direto ao coração e reconfortaram-nos. Todo o mal que me aconteceu foi por conta de algo maior. José, ele tinha um dom, gente. Ele interpretava sonhos. E por causa deste dom,
a vida de um povo foi preservada, porque naquela época passou uma grande fome naquele povo de Israel, naquela região, e por causa do dom de José, o dom que Deus deu a José, sustentou o povo escolhido por Deus. Deus te deu dons, e esses dons são por causa da sua casa, são por causa da sua comunidade, da sua família, de um povo. Quais são os seus dons? Deus te deu um dom, não negue seu dom, porque o seu dom precisa estar a serviço dos outros. Assim como o dom de José esteve a serviço do povo durante uma época de grande recessão, grande fome. Resumindo para você, desses 5 personagens e relacionando eles à prevalência de Deus. Abel, dar o melhor para Deus. Noé, o que ele nos ensina? Buscar a santidade e não desistir. E não estar preso às coisas do mundo. Abraão, ter confiança absoluta em Deus. Jacó, lutar pelo próprio chamado. E José, do Egito, assumir o dom e o colocar a serviço do povo. Se você está titubeando em alguma dessas coisas, talvez Deus ainda não esteja tendo a primazia, a prevalência na sua vida. Você está dando o seu melhor para Deus? Você está buscando a santidade e não está preso às coisas do mundo? Você está tendo confiança absoluta em Deus, como Abraão? Você está lutando pelo próprio chamado? Você assumiu o dom que Deus te deu e está colocando esse dom a serviço do povo? Isso é voltar Deus para o seu devido lugar dentro da nossa vida, da nossa história. São João Paulo II dizia o seguinte: ao conformarmos a nossa vida com a sua, o Senhor, vivendo com Ele no amor, adquirimos a verdadeira liberdade para respondermos à nossa vocação. O Padre Jonas dizia assim, agora eu vou partilhar com você para a gente encerrar e rezar um pouquinho e já nos preparar para a adoração. O Padre Jonas dizia assim, num documento interno da comunidade Canção Nova. Estou partilhando com você. Isso aqui é algo que a gente tem de mais precioso na Canção Nova. São os nossos documentos, as nossas regras de vida, nosso carisma. Dizia assim, o número 285. Mas tudo deriva como consequência da primeira parte. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus não se restringe simplesmente às coisas de Deus, às obras de Deus, à igreja, ao povo de Deus, ou somente ao céu, à vida eterna. Reino de Deus é Deus em nossa vida, é Deus tendo e ocupando de fato o seu lugar, que só pode ser o primeiro em nossa vida. É Deus permeando e preenchendo toda a nossa vida. É Deus direcionando, governando, marcando com sua presença tudo o que vivemos. É Deus sendo o primeiro e o último. Isto é, o inspirador, o movente e o objetivo de tudo o que somos e fazemos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração no instante. Pensa um pouquinho agora sobre tudo isso que foi falado. Esses 5 personagens e esses 5 direcionamentos. Mão no coração. Feche seus olhos. Pensa um pouquinho. Dar o melhor para Deus. O que você tem dado para Deus? Buscar a santidade, não estar preso às coisas do mundo. Você tem buscado santidade, irmão, minha irmã? Você está preso aqui nesse mundo? O que te prende nesse mundo? Efêmero, passageiro. Você está tendo confiança absoluta em Deus? Você está confiando em quê, irmão?
É Ele que te chamou. Qual outra voz tem sido maior dentro de você, dentro de mim, a ponto de nos desviar do projeto dEle para a nossa vida? Você está lutando pelo seu chamado? Você está desistindo na primeira prova, gente? No primeiro obstáculo a gente abandona o chamado. Ele falou com a gente, Ele falou com você, seu coração está vibrando agora. Ele está te chamando. Não desista na próxima prova. Não, siga, continue, lute pelo seu chamado. Você está assumindo o dom que Deus te deu? Ele colocou dons em você. E os nossos dons são diferentes. E é lindo isso na igreja. É lindo isso no povo de Deus. Dons diferentes. Qual é o seu dom? O seu dom. E uma vez identificando o seu dom, coloque-o a serviço de um povo chamado vocação. Santa Teresinha ainda dizia assim: foi só o amor de Jesus que me pode fazer superar essas dificuldades e outras seguintes, pois foi do seu agrado fazer-me realizar minha vocação através de provações muito grandes. Senhor Jesus, uma vez refletindo sobre vocação, chamado, eu estou pedindo para todos aqueles que me acompanham agora, tanto pela televisão, pela rádio, pela internet, quanto os que estão aqui: Senhor, mostra o caminho a esses meus irmãos. Uma vez tendo em si a prevalência de Deus, ou seja, Deus no centro, Deus conduzindo, Deus falando, Deus no meio. Uma vez Deus estando no meio, ô Senhor, mostra o caminho certo, o lugar certo para esse meu irmão, para essa minha irmã, para esse jovem que me acompanha agora. Meu irmão, minha irmã, dê o passo, procure, vai atrás, não corra o risco de ver a sua vida passando diante de você e você não se encontrar quanto à sua vocação. Procure, vai atrás. E agora eu quero dar muito trabalho para a nossa equipe vocacional. Vai atrás, faça um caminho vocacional. E aqui eu vou falar da Canção Nova porque é a minha comunidade. Faça o caminho vocacional. Peter, mas eu vou entrar na Canção Nova? Não, meu irmão, o caminho vocacional é para você identificar a sua vocação. Claro, se for da vontade de Deus de você entrar para a Canção Nova, será uma consequência de uma identificação, tanto nossa quanto sua. Mas faça um caminho vocacional, faça, pega o telefone, vai atrás, coloca, a gente tem resposta tão fácil hoje na internet, coloca lá, vocacional Canção Nova, vai aparecer os contatos, entre em contato, vá atrás da sua vocação, do seu chamado, meu irmão, minha irmã. Deus te quis, Ele tem um projeto para você. Não corra o risco de passar por este mundo e não descobrir a vontade de Deus ao seu respeito. Levante o seu braço o mais alto que você pode e diz assim: eu me abro, Senhor. Eu me abro, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Ocupa o centro da minha vida, Senhor. Ocupa o centro da minha vida, Senhor. E uma vez no centro da minha vida, E uma vez no centro da minha vida, mostra-me o caminho a seguir. mostra-me o caminho a seguir. Mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Venha ao meu encontro nesta manhã. Venha ao meu encontro nesta manhã. Fala comigo. Fala comigo. E ocupa o seu lugar em mim de novo. E ocupa o seu lugar em mim de novo.